Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana vamos começar então essa parte mais minuciosa, né? Pelo menos um pouco mais pontual do nosso estudo do livro de Atos. E a série vai se chamar Cristo Vive, que é aquilo que o primeiro capítulo de Atos vai demonstrar para nós, né? Após a ressurreição, a obra de Cristo continua, né, o nosso alvo aqui. Então, o nosso texto é Atos, capítulo 1, de 1 a 11, e diz assim: escrevi ó Teófilo, o primeiro livro, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamento, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria vontade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galiléia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Então Cristo está vivo e a sua obra é realizada pela igreja no poder do Espírito Santo. Não é um projeto individualizado, pastor, membro, não é nada disso. É uma ação divina que vai usar você, que vai usar o pastor, que vai usar as estruturas eclesiásticas com essa finalidade de tornar o evangelho visível para todo mundo. Imagine que uma senhora tenha sido atropelada por um carro, por exemplo, né? Ela ficou bastante ferida, mas estava livre do risco de morte. E você foi solicitado para contar esse acidente para o filho dessa senhora. Como é que você faria isso? O que você acha que é a principal notícia a ser dada ao filho dessa senhora? Imagino que, sem dúvida nenhuma, que a mãe deles estava viva e fora de perigo. Então, o primeiro capítulo de Atos está nos situando nessa história, nos fatos que ocorreram imediatamente após a morte de Jesus e a sua ressurreição. Este livro, escrito para uma pessoa chamada Teófilo, né? Os intérpretes, eles têm dificuldade em determinar quem era Teófilo. Provavelmente alguém que tinha posses, né, para encomendar o livro a Lucas, e Lucas acaba escrevendo os Atos dos Apóstolos. Lucas, ele é o homem que vai escrever, que escreveu, e de uma maneira que todos pudessem entender o que é que Deus, o que é que Jesus está fazendo, o que é que os apóstolos estão fazendo, e todas as pessoas que começam a seguir Jesus Cristo enquanto cristãos que se tornaram, o que está acontecendo com eles, como é que foram as ações, as atitudes. Atos é a continuação da história começada lá no Evangelho de Lucas, né? Quando Lucas ele narra a trajetória de Jesus nos 3 anos que ele estava conversando, falando, ministrando e pregando, não apenas aos judeus, mas também especialmente aquele grupo mais próximo, os apóstolos, e aqueles mais próximos também estavam ouvindo. Então os 2 primeiros versos que a gente lê aqui,
temos uma ideia de que o Evangelho foi para mostrar que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, lembra, o Atos não é um livro de milagres, e não é um livro necessariamente de coisas grandiosas, mas, embora tenha tudo isso, né? Mas Jesus começou a fazer, a viver e a ensinar. E os apóstolos, então, eles vão pregando o Evangelho transformador, diferente daquele que era vivido até aquele momento pelos judeus, que era um evangelho da palavra, embora fosse de verdade, né? Mas sem graça, sem misericórdia e sem ação do Espírito Santo, porque a diferença entre aqueles que naquele momento formavam, vou usar essa palavra de uma maneira, eu não sou entendendo, eu não estou entendendo e não entendo que a igreja é uma continuação do judeu, não é nada disso. Mas entendo que Deus planeja aquele momento até ali com os judeus, e a igreja então é a parte mais fina, ele está diminuindo as distâncias e explicando mais. Então o povo judeu, que deveria já ter muita base, né, já que a promessa era para eles, ignora. Eles tinham uma promessa, e quando a promessa chega, eles dizem, não é essa. Então Lucas contará o que Cristo continuou a fazer e a ensinar por meio da igreja e da ação do Espírito Santo, que agora é o selo da garantia que nós não vamos ser confundidos quando chegarmos diante de Deus no céu, né? Muito se questiona se o título Atos dos Apóstolos estaria correto, já que os apóstolos são citados apenas no início e depois o livro se prende a Pedro e na maior parte do livro a Paulo. Por isso, alguns acham que o livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo, mas Lucas deixa a pista principal no início, mostrando que a sua intenção é mostrar o que Cristo fez e o que Cristo continua fazendo, já que ressuscitado está vivo e agora, pelo poder do Espírito Santo, age nesse mundo usando a sua igreja. Sim, poderíamos chamar o livro de Atos de Jesus na igreja por meio do Espírito Santo. Amém? Amanhã tem mais. Não perca o próximo capítulo. Deus te abençoe e até amanhã.